1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 a 17. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para os seus filhos e filhas. Mas para Ana, Eucana dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhas. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava lá sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não se esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que ele nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios eles se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não penses que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que Deus de Israel lhe dê aquilo que você pediu. Todos nós temos sonhos, projetos, desejos do nosso coração. Ana tinha um sonho de gerar um filho. O que era comum para a maioria das mulheres na sua época, para Ana era uma impossibilidade. Normalmente toda mulher tem pelo menos 2 sonhos principais. Um é se casar, o outro é ter filhos. Ser mãe é um desejo que faz parte da essência da natureza feminina. Em algumas versões da Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril. E existe uma grande diferença em ser uma mulher infértil e ser uma mulher estéril. Existem mulheres que hoje não podem ter filhos por serem inférteis. Infertilidade é uma dificuldade de gerar filhos. Esterilidade é uma impossibilidade de gerar filhos. Ou seja, é impossível para uma mulher estéril gerar filhos.
Se você entender que para a infertilidade é possível, mas é difícil, como ainda é possível, Deus vai deixar para você resolver. Hoje muitas mulheres inférteis têm filhos, com a ajuda da ciência, de tecnologia, de recursos avançados. Mas se a pessoa ela é estéril, é impossível, é algo que só Deus pode fazer por você. Eucana, o marido de Ana, ele era levita. E era muito improvável que nessa época uma pessoa levita, separada para os serviços de Deus, praticasse a poligamia. Mas muitos judeus nessa época, eles eram influenciados pelo código de Hammurabi, que diz: se um homem se casa com uma mulher e ela é estéril, esse homem ele está autorizado a se casar com outra mulher para que ele não perca a sua genealogia e a sua descendência. Então dá a entender que Ana foi o primeiro casamento de Eucana, a mulher que Eucana se casou por amor. Mas com o passar dos anos, Eucana percebeu que Ana era estéril. E para que ele não perdesse a sua genealogia, Eucana trouxe para casa uma outra mulher. Surge aí o primeiro fracasso de Ana. Ana perdeu o seu lugar de esposa, porque ela foi incapaz de ter um filho. E naquela época, se a mulher não tivesse filhos, a culpa era sempre da mulher. E na cabeça de Ana, tudo o que estava acontecendo de ruim em sua vida era por sua própria culpa. O problema é que o nosso cérebro, ele só acredita nas histórias que nós contamos para ele. Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se você diz que dirige mal, você dirige mal. Se você diz que você não é capaz de realizar, de casar, de alcançar aquele resultado, você se torna incapaz. Se você diz que a culpa é toda sua, você toma as dores da culpa, porque você sempre tem razão. Henry Ford dizia: se você diz que você pode, ou se você diz que você não pode, você sempre tem razão. Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. O que nós aprendemos quando criança? Que o homem dirige melhor do que a mulher. Quando alguém fazia alguma coisa errada no trânsito e era mulher, a primeira coisa que o seu pai falava era: só podia mesmo ser mulher. Mas a verdade é que as pesquisas dizem que a mulher, ela dirige melhor do que o homem, a ponto dos acidentes serem menores, a ponto da seguradora fazer um cálculo estatístico e cobrar um seguro mais barato para a mulher. Só que aí entra a psicologia social. E descobriram que a mulher brasileira, ela tem dificuldade em estacionar o carro. Então foi feito um estudo pela neurociência para saber o que tem no cérebro da mulher que faz com que ela tenha dificuldade em estacionar. E você sabe qual foi a justificativa que eles encontraram? Nenhuma. Porque não há nada no cérebro da mulher que diz que ela tem dificuldade em estacionar. Mas a mulher, ela cresceu num ambiente machista, ouvindo desde pequena uma história que ela dirige pior do que o homem. Ela não nasceu para dirigir pior do que o homem, mas o cérebro dela, o nosso cérebro, ele acredita nas histórias que você conta. E acredita ainda mais se for contada por pessoas íntimas, porque a intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções.
E o que move os seres humanos são as emoções. Moisés, quando foi chamado por Deus, disse: por favor, Deus, manda outra pessoa, porque quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés, ele era pesado no falar. Moisés, ele achava que ele não conseguia falar com o faraó, porque essa era a história que ele aprendeu. Essa era a história que ele contava para ele mesmo. A história que ele sempre acreditou, que ele não era capaz. Mas então Deus disse a Moisés: você falará com Arão, ele dirá a Arão o que ele deve dizer. E no primeiro momento, em Êxodo 4, Moisés fala para Arão e Arão fala com os líderes. No segundo momento, em Êxodo 5, Moisés, ele não fala para Arão, Moisés, ele fala junto com Arão para o faraó. Então Arão, a partir desse momento, ele já não fala mais sozinho. Aqui Moisés, ele já começa a acreditar que ele também é capaz. No terceiro momento, Deus pede para Moisés falar. E Moisés fala: e para Arão estender a vara sobre o rio. E no quarto momento, em Êxodo 8, diz assim: então o rei mandou chamar Moisés e Arão lhes disse: peçam ao Senhor que livre a mim e meu povo dessas pragas. Eu deixarei que seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Aqui a Bíblia diz que a partir desse momento, Arão, ele já não fala mais nada. É Moisés que ele assume. É Moisés que fala todas as vezes ao povo. É Moisés que leva a mensagem de Deus. E em Atos 7:22 diz que Moisés, ele era poderoso em palavras. Porque existe algo que você precisa fazer e tem que ser feito por você. Mas se você não acredita que você tem potencial para fazer, é porque você acreditou numa história que não é verdadeira. E enquanto essa é a única história que você ouviu, o seu cérebro, ele acredita que ela é verdadeira. Então está na hora de você começar a viver uma nova história. Está na hora de você contar uma outra história. Está na hora de você começar a contar a história verdadeira da sua vida. Deus, ele não olha para você pelo que você é hoje. Deus, ele não vive no seu presente. Deus, ele não se move no crono. Deus se move no kairos. Porque quando Deus te vê, ele olha para aquilo que você se tornou de melhor. Ele olha para a sua melhor versão. Porque Deus, ele não olha para você no momento hoje, mas Deus, ele olha para você pela sua história inteira. Porque ele não vê apenas aquilo que você viveu até hoje, mas aquilo que você vai viver na sua vida. Por isso, quando Deus diz para você: confie em minhas promessas, para Deus não é algo que ainda vai acontecer. Para Deus é algo que já aconteceu. Porque Deus, ele estará com você, ele já esteve com você, quando você já recebeu as suas promessas. E se o mundo de hoje ainda é machista, imagina Ana vivendo séculos antes de Jesus, vivendo em uma época onde a mulher não tinha direito a nada, numa cultura onde uma mulher estéril era considerada uma mulher inútil. Uma cultura que ensinava: se você é estéril, foi Deus quem fechou a sua madre e ele se esqueceu de você. Isso se confirma pela oração de Ana, quando ela diz: Senhor, se de mim te lembrares, e se da sua serva não te esqueceres. Ana, ela vive uma crise no seu relacionamento com Deus, porque ela se sentia esquecida por Deus. Ela se sente culpada de tudo de errado que acontece no seu casamento. Se ela não teve filhos, isso era consequência dos seus próprios pecados. Se Eucana precisou se casar com uma segunda mulher, foi porque ela não cumpriu as suas obrigações de esposa. E essa
era a triste história que Ana contava. Ana vive uma crise consigo mesma, gerando assim uma baixa autoestima, uma alma esmagada por uma cultura que não perdoava. E o pior, agora também ela tem um agravante terrível que machuca o coração. Ela tem uma concorrente. Eucana traz Penina para dentro de casa, uma mulher que azucrinava a vida de Ana e a provocava e a humilhava. E quando uma mulher sabe passar raiva para outra mulher, ela sabe fazer bem feito. Quando Eucana, o marido, diz para Ana: por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Dá a entender que Penina teve 10 filhos com Eucana. Então não fazia um ano que Ana sofria humilhações. Ana sofria humilhações há mais de 10 anos. 10 filhos. Quando eu penso nisso, eu já imagino o bebê chorando à noite. E toda vez que Ana não conseguia dormir, devia ecoar o choro pelos seus ouvidos, para que Ana se lembrasse: Deus esqueceu de você. E quem sabe Penina não deixasse o bebê chorar, só para Ana se lembrar que não tinha filhos. Ou talvez ainda Penina pedisse para Ana, a ajudasse, falar: Ana, faz a mamadeira. Ana, já que você não tem filhos, me ajude então a cuidar dos meus. Por mais que você não seja um ser humano invejoso, é terrível quando alguém do seu lado já conquistou tudo aquilo que você sempre sonhou e a sua vida não sai do lugar. E vem à mente aquela pergunta: mas e eu, Senhor? Por que não eu? Quando é que a minha vez vai chegar? E todo ano Ana ia orar e buscar ao Senhor. E o sacerdote Eli, que era o sacerdote representante de Deus, ele nunca se preocupou em falar com ela. O sacerdote, ele nem se importava com o problema de Ana. E quando o sacerdote Eli abriu a boca pela primeira vez, foi para ofender Ana. Ele disse: até quando vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Porque muitas vezes é dentro da igreja que você vai sofrer injustiça, que você vai ser pisado, que você vai ser mal interpretado, incompreendido. Mas devemos ser como Ana, que não deixou que uma palavra errada entrasse em seu coração, levando o veneno da amargura. Cada palavra que ouvimos é como uma semente jogada. Você não controla as sementes que caem na terra, mas somos capazes de escolher quais sementes desejamos cultivar. Quem aceita toda a palavra que ouve vai se tornar uma pessoa doente. As pessoas, elas têm direito a dizerem o que querem. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. A palavra caluniosa é veneno, mas veneno só funciona se eu tomar. Se tem uma erva daninha na sua horta, você precisa procurar e arrancar pela raiz. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O marido de Ana, Eucana, por mais que ele amasse Ana, ele não acreditava no sonho de Ana. 1 Samuel 1:8. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Para Eucana, o marido de Ana, Ana deveria se conformar com a situação. Ana, desiste, Ana! Já faz mais de 10 anos, Ana, desiste! Eucana não acreditava no milagre de Deus. Para ele, a esterilidade de Ana era um problema sem solução. Para Eucana,
Ana nunca seria curada. Eucana não se preocupava, porque o problema dele já tinha sido resolvido. Ele já tinha trazido Penina para casa para resolver os seus problemas. Só que os problemas de Ana, eles ainda tinham ficado sem solução. E sem perceber, toda vez que Eucana insistia para Ana se conformar, por mais que Eucana amasse Ana, ele se tornava um assassino dos sonhos de Ana. Muitas vezes, os assassinos de sonhos, eles estão dentro de casa. E são justamente as pessoas que mais amamos. Ana precisava lutar contra o desânimo todos os dias. Para todo lado que Ana fosse, tinha alguém para dar a ela uma palavra negativa, para dizer que não tem jeito, que não tem saída, que não tem remédio, que não tem solução, que não tem respostas, que não tem alternativa, que o melhor mesmo era se conformar com o problema. Mas mesmo assim, Ana ela não parou de pedir. Ana ela não parou de insistir com Deus. Ela não parou de acreditar no seu milagre. Ela sabia que Deus podia realizá-lo ou não. Mas mesmo assim, Ana, ela não desistiu. Ana, ela não se conformou, ela orava, desesperada, com lágrimas. E você sabe por que Ana, ela não se conformou? Ana, ela não se conformou porque havia uma Penina em sua vida. Havia uma Penina que lhe azucrinava todos os dias. Porque se não fosse Penina, Ana tinha tudo. Ana tinha um marido que lhe amava. Ana tinha um marido que lhe dava a porção dobrada. Mas para todo Jacó, Deus levanta um Labão. Deus coloca gente chata na sua vida para que você não fique conformado e saia do lugar. Às vezes Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. Tem coisa que acontece na sua vida que você acha que é para te matar, que é para te destruir. Mas foi Deus que enviou. Porque Ele quer te curar. Porque Ele quer sarar as suas feridas. O conformismo, ele é tão danoso quanto a incredulidade. Quem se conforma fica estagnado. Para no tempo. Perde a bênção. Eu não conheço nenhum conformado na Bíblia que já recebeu um milagre. Tem gente que quando Penina chega, já começa a murmurar: Senhor, por que me persegues? Por que essas coisas só acontecem comigo, Senhor? Senhor, por que tudo está dando errado na minha vida? Por que eu não me casei? Por quê? Por que, Senhor? Sabe, Deus, Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele te ama tanto que Ele não quer que você fique do mesmo jeito. Ele quer que você tenha uma vida transformada. E é por isso que Ele vai colocar Penina na sua vida. Você sabe quem que levantou Golias? Foi Deus que levantou Golias. Porque antes de Golias, Davi, ele era reconhecido como um Zé Ninguém. Ninguém sabia quem era Davi. Mas depois de Golias, todos davam licença para Davi passar. Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus levantou Golias para mudar a história de Davi. O seu gigante levantou, ele vai cair. E em nome de Deus vai ser glorificado.
O nosso nome deve ser agradecido sempre, conformado nunca. Ana não desistiu. Você conhece alguém que desiste fácil? Você conhece alguém que começou a ler um livro e parou? Você conhece alguém que começou a fazer um curso, uma faculdade e parou? Você conhece alguém que começou a fazer uma academia, uma dieta, um regime e parou? No Antigo Testamento, para todos os maiores homens da história, Deus disse: tão somente esforce-se e tem muito bom ânimo. Porque Deus sabe que a gente desanima. Ana não desistiu de viver. Ana não abandonou o marido, não abandonou a casa, os seus afazeres. Não se perca com a perda, troque o luto pela luta. Deus ainda não desistiu. Não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Não desista, não se perca com a perda, não desista de viver, porque Deus ainda te fará gerar o extraordinário na sua vida. Quando Deus faz, ninguém pode impedi-lo, porque é Ele quem dá a vitória. E quando Ele dá a vida, não tem ninguém que vá fazer o contrário. Quando Deus quer pegar alguém lá da sarjeta, lá do monte de lixo, e o levantar, e o colocar na cadeira do príncipe, não tem ninguém que possa impedir. Deus, Ele é soberano. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem sonho morto. Para Deus todas as coisas são possíveis. E Ana, ela não desistiu de Deus. Ana, ela estava chorando para Deus, para que o Senhor se lembrasse dela. Porque a única possibilidade que ela tinha era o Senhor. Ana tinha muitas razões para desistir. Mas Ana, ela não desistiu dos seus sonhos. A maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver uma vida sem sonhos. Você não deixa de viver no dia que você morre, mas no dia que você desiste de sonhar. Todos nós temos sonhos, projetos, desejos que nos determinam até onde vamos. Porque quem não sabe aonde vai, provavelmente chegará a lugares errados. Sabe quando você fica velho? Não é no dia que você faz aniversário. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. E se você não consegue dormir, é porque a sua realidade está dolorida, mais dolorida e mais forte do que os seus próprios sonhos. Triste é morrer na juventude e ser enterrado na velhice. Vivemos numa geração onde as pessoas não sonham mais. Elas têm desejo, mas elas não têm sonhos. Nunca houve uma geração tão triste e depressiva como hoje. Nunca o suicídio foi tão alto, nunca o consumismo foi tão alto, associado a uma falsa ideia, onde a felicidade é baseada naquilo que você tem e não naquilo que você é. A tragédia não é quando morre um homem, é quando morre no homem, enquanto ele ainda está vivo. Hoje há pessoas que já perderam o sentido da vida. São pessoas que já morreram, mas que continuam andando entre nós. Pessoas que abandonaram a si mesmas, porque elas deixaram de sonhar. Os sonhos, eles alimentam a vida. Os sonhos, eles abrem as janelas da inteligência. Os sonhos, eles regam a existência dos sentidos. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis. E a ausência dos sonhos transforma os milionários em mendigos. A presença dos sonhos faz de idosos jovens. E a ausência dos sonhos faz de jovens idosos. Sonhar custa caro. Quanto maior for o seu sonho, maior é o preço que você terá que pagar por eles. Muitas pessoas querem o que você tem.
Só não querem pagar o preço que você pagou. Algumas coisas que você realizou custaram suor e lágrimas. Só que muitas vezes a vida vai batendo. A vida vai batendo na gente. E muitas pessoas, elas vão deixando à beira do caminho os seus sonhos. Vão deixando os seus projetos. Que outrora estavam tão efervescentes na alma. Sabe, desistiram. Deixaram. Cansei. Larguei, desisti de tudo. A colheita é sempre maior que a semeadura. O seu sonho, ele tem que ser maior que o seu sonhador. Martin Luther King dizia: você nasceu para voar, então voe alto. Mas se você não conseguir voar, corra. Corra com todas as suas forças. E se você não conseguir correr, ande. Mas siga em frente. Mas se a jornada da vida, se na jornada da vida você tropeçou e você caiu, arraste-se. Arraste-se, mas nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Thomas Edison, depois que ele inventou a lâmpada, ele disse: de fato, eu não fracassei ao tentar cerca de 10.000 vezes. Simplesmente encontrei 10.000 maneiras que não funcionavam. Muitos desistiram, porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Ana, ela sonhava grande, mesmo sabendo que era impossível. Ana, ela nunca deixou de acreditar no impossível. Ela sempre olhou para o seu Deus e sempre acreditou que seu Deus era maior do que qualquer impossibilidade humana. Qual é o tamanho do seu sonho? Não é errado você ter coisas pequenas. É errado você pensar pequeno a respeito de um Deus tão grande. Ter Deus como Pai e pensar pequeno é viver como um mendigo sentado numa montanha de ouro. O tamanho do Deus que você crê determina o tamanho do milagre que você recebe. Se os teus sonhos não te assustam, é porque eles não são grandes o bastante. Noé trabalhou 100 anos para construir a arca. Deus lhe deu um sonho. Todo mundo tirava sarro de Noé. Mesmo assim, não havia ninguém que acreditasse nele. Mas mesmo assim, Noé não desistiu do seu sonho. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Se o seu sonho é pequeno, a sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminuídos, sua estrada será estreita, a sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Mas se o seu sonho for grande, não há nada que o fará parar. Franklin Roosevelt, ele tinha um sonho. Roosevelt, ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Mas aos 36 anos de idade, ele ficou doente, ele ficou paraplégico, numa cadeira de rodas. Então alguém chegou e disse a ele: desista do seu sonho. Mas ele respondeu: jamais, jamais, eu não posso desistir. E ele disse: não há nenhum homem na história que tenha vivido uma vida de facilidades, cujo nome vale a pena ser lembrado. E Roosevelt se tornou o 32º presidente dos Estados Unidos. Porque o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Ana, ela gerou um filho chamado Samuel, que em hebraico significa Deus ouve. Ela só queria ser mãe, mas ela deu à luz a um dos maiores profetas da Bíblia. E o que Deus vai te fazer é tão grande que vai abençoar você, sua família, sua casa, seus vizinhos, sua igreja. Porque Penina pode gerar 30 filhos, mas ela nunca vai gerar um Samuel. Onde você desistiu?
Onde foi que você enterrou o seu sonho? Quem tem promessa de Deus não morre até que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel para fazer. Milagre é aquilo que você nunca terá se Deus não fizer. Milagre não é por mérito, é pela graça. Você não precisa merecer, basta você acreditar. Se você precisa de algo extraordinário de Deus, não deixe de sonhar. Não seja empurrado pelos seus problemas, mas seja conduzido pelos seus sonhos. Você só chega a algum lugar quando você não desiste dos seus sonhos. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Você pode ser o que você quiser. O muro, ele não nasce pronto. É preciso construir tijolo por tijolo. Uma escada, ela tem degraus para te ensinar que você precisa subir um passo de cada vez. Muitas vezes você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para você chegar aonde você quiser. Deus, Ele não te chamou para uma vida miserável, aprisionada em depressão, em negatividade, ansiedade, arrogância, egoísmo, em vícios. Deus, Ele te chamou para vencer, para ter uma vida de vitória. Deus chamou para que você tivesse vida completa e vida em abundância. Você é herdeiro do trono. Não aceite uma vida de vergonha. Faça até receber de Deus o melhor da vida. As dificuldades que você passa hoje são apenas parte do seu caminho. Elas não são o seu destino. A Coca-Cola, ela foi criada nos Estados Unidos por um farmacêutico. A Coca-Cola era um remédio contra dor de cabeça e distúrbios do sistema nervoso. E a média de vendas dela era de 9 bebidas por dia. Então alguém achou que aquilo poderia se tornar uma bebida. E hoje são vendidas 20 mil unidades por segundo. Mesmo que ninguém esteja fazendo, seja o primeiro. Quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, ninguém o seguiu. Pedro fez algo novo, algo que ninguém tinha feito antes. Se você ficar se comparando com os outros, se você ficar olhando o que os outros estão fazendo, você nunca vai sair do lugar. Não adianta reclamar que nada de novo acontece na sua vida, se você não faz nada de novo. Faça uma coisa que você nunca fez antes, para viver uma vida que você nunca viveu. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar. O ontem não volta, o amanhã não espera. Cada minuto que passa é uma nova chance de mudar tudo para sempre. Não tenha medo de recomeçar, de renovar os votos, de renovar a sua aliança. Não deixe que ninguém te impeça de receber as promessas de Deus na sua vida. Você é obra-prima feita pelo maior de todos os artistas. Um ótimo domingo a todos. E que a misericórdia e a graça de Deus estejam com vocês para todos sempre. Amém.